Elcio Álvares, de 1975 a 1978. Elcio Álvares disputou o cargo de governador do Espírito Santo com o médico Carlito von Schilgen e o empresário Crisógono Cruz. Defendeu intensamente a construção da terceira ponte entre Vitória e Vila Velha, ponte deputado Darcy Castelo de Mendonça, já que a segunda ponte tinha uma função básica de desafogar a ponte Florentino Avidos e o centro de Vitória do fluxo, que nesse momento já trazia as mazelas do progresso ao Espírito Santo. Nesse período já se nota uma forte transformação na sociedade capixaba. Graças ao processo de industrialização, a população urbana cresceu rapidamente e contou com inovações como a criação do transporte aquaviário, contornando a ilha de Vitória, meio de transporte eficiente e barato, construção do terminal rodoviário da Ilha do Príncipe e a finalização das obras da segunda ponte, Ponte do Príncipe. Os estudos para a construção da terceira ponte começaram em 1975, mas só foi iniciada em 1978, sendo concluída em 1989. Contou com investimentos federais, estaduais e particulares como o da firma Odebrecht, responsável pelo término da obra, aproximadamente 10% de todo o projeto. O próprio presidente Geisel visitou o Espírito Santo 7 vezes e foi parceiro no projeto de construção da terceira ponte, inserindo o Espírito Santo no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento segundo a PND, do regime militar. Como garantias de estruturação para o desenvolvimento capixaba, outros projetos foram gerenciados pelo então governador Elcio Álvares, como projetos habitacionais, início das obras estruturais da CST, criação de uma estrutura mais organizada para a distribuição do hortifruti granjeiro CEASA-S, Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. Conclusão das obras do Porto de Capuaba. Início das atividades da empresa Aracruz Celulose. Inauguração do mineroduto e da usina de pelotização da Samarco, 1977. Eurico Rezende, de 1979 a 1983. Eurico Rezende foi o último governador indireto do Espírito Santo e arcou com a enorme responsabilidade de garantir o pagamento dos empréstimos feitos pelo Estado junto aos seus credores. O bom relacionamento com os presidentes militares facilitou sua administração, visto que Eurico havia sido líder governista na administração de Geisel no Senado e transmitiu a boa imagem ao sucessor de Geisel, João Batista Figueiredo. Figueiredo veio ao Espírito Santo para visitar a Aracruz Celulose, recém-inaugurada, e segundo Eurico foi tratado com muito respeito. Marcado pela necessidade de ajuste das finanças, o então governador propôs a demissão de 3.000 funcionários públicos, o que gerou uma forte oposição social ao seu governo, coincidindo com os movimentos que lutavam pela redemocratização do país. Podemos destacar como principais grupos de luta no processo de redemocratização no Espírito Santo: Igreja, a Comissão Justiça e Paz CJP, estimulada por Dom João Batista da Mota e Albuquerque, que lançou uma frase que viria a se tornar a bandeira dos movimentos de esquerda: só o povo salva o povo. Comunidades Eclesiais de Base SEBS, Comissão de Direito à Moradia CDM, Comissão de Educação Popular CEP, Comissão Popular de Saúde CPS, etc. Todas tiveram papel decisivo na luta contra a exploração durante o regime militar, sobretudo, na segunda metade da década de 1970, levantando incansavelmente a bandeira do resgate da cidadania. Movimento estudantil. Começou a ter grande expressão no Espírito Santo após a eleição do Diretório Central dos Estudantes, DCE, em 1978, que teve como vencedor a chapa presidida por Paulo Hartung. Desenvolvendo uma política de ação social cada vez mais forte, incluindo o socorro às populações afetadas pelas enchentes em 1979, o movimento estudantil ganhava cada vez mais influência política. Movimento sindical. À medida que os militares afrouxavam o regime, os trabalhadores ganhavam espaço para reivindicar seus direitos, e neste contexto surgiram importantes órgãos representantes dessas classes: Sindicato dos Jornalistas com Rogério Medeiros à frente, Sindicato dos Médicos com Vitor Buais na liderança e a Associação dos Docentes da UFES, a DUFES. Com a decrescente economia registrada após a década de 1970 e a atuação sindical, eclode a greve dos trabalhadores da construção civil, um marco na fase de redemocratização, já que foi a primeira greve após 1964.